Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu, o mercado brasileiro e português. E antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês aqui os nossos patrocinadores que faz com que, esse episódio aconteça e vários outros que vêm aí para acontecer. Eu vou trazer aqui empreendedores de renome, já tem 2 aqui na minha frente pra gente falar de um tópico super interessante. Negócios de franquia em Portugal e Brasil, as principais diferenças, as principais oportunidades. Então, se é um modelo de negócio que te interessa, se é um nicho que você tem interesse, se liga nesse episódio que tá demais. Então vamos lá para os nossos patrocinadores. Começando pela Aidence, nós somos uma alavanca de vendas para o seu negócio, trabalhamos através de canais digitais para fazer o seu negócio vender mais. Usando de plataformas como Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads, todos esses canais para fazer com que o seu negócio cresça e alavanque as vendas através do digital. Então se fizer sentido para o seu negócio, deixa o seu contato que a gente vai entrar em contato direto com vocês. Agora vamos para o que interessa, que são os nossos convidados aqui mais que especiais. Vou apresentar eles, mas vou deixar também com que eles se apresentem, porque ninguém melhor do que eles mesmos para se apresentar. Estou aqui com o João Ferrari e o grande Cláudio, que está sendo uma novidade para ele esse formato aqui. Então está sendo bem descontraído, a gente já deu muita risada de quinta série aqui e agora vai começar com valor a sério. Seja muito bem-vindo, João. Fala, João. Muito obrigado, cara, por essa oportunidade de poder trocar experiências, trocar ideias aqui com você, que também é um grande empreendedor aqui em Portugal, que trouxe um pouco da nossa terra, essa vontade do brasileiro de empreender. E é muito interessante a gente poder passar toda essa experiência, principalmente para o pessoal que está aí no Brasil ainda pensando em vir para cá, ou quem já está aqui e ainda não sabe como empreender. Acho que tem muita coisa legal que a gente vai falar hoje, principalmente no mundo de franquia, que é a minha área. Boa. E quem que é o Cláudio? Cláudio Peçanha, vim aqui para aprender com vocês dois, locutores de rádio. E também colocar minha experiência, que eu já tenho lá no Brasil como empreendedor, só que era na área jurídica, né? Trabalhava com bancos, instituições financeiras lá no Brasil e também com outras empresas de telefonia e tudo mais. E agora aqui em Portugal, participando de projetos, principalmente ligados à área de franquia. Muito bom, Cláudio. Sejam muito bem-vindos, como eu já disse. E hoje a gente vai partir aqui, só para explicar para vocês mais ou menos como é que funciona esse formato. Então aqui a gente é muito mais direcionado para negócio. Eu sei que vocês já tiveram a experiência de estar aqui com os nossos parceiros do Zuga. Um grande abraço aí para a galera do Zuga, que também ajuda com que isso aqui seja possível. Abração para vocês e continue esse bom trabalho. E foi mais descontraído, né? Foi outro tópico aqui. E aqui com vocês é bem mais nichado, né? A gente vai falar sobre business, sobre negócios, que é o foco do FOMOcast. E justamente para esse empreendedor que você falou, que muitas vezes é o brasileiro que está empreendendo aqui, ou também o português que tem interesse em escalar o negócio, empreender, e o modelo de franquias acaba por ser um modelo rentável para quem talvez está começando e não tem muita experiência. Para quem não sabe, vocês podem explicar mais ou menos o que é o modelo de franquia? Cara, franquia é, antes de tudo, você comprar a seção de marca de uma determinada empresa que tem o seu negócio validado no mercado. Então, eu posso dar como exemplo como franquia, mais conhecido aqui em Portugal como franchising, não como franquia Exato. no Brasil. McDonald's, por exemplo, é uma franchising. Tudo que se torna uma rede, que se vende o negócio, o modelo de negócio, que você pode utilizar a marca e o seu produto ou o seu serviço para vender no mercado, é franquia, é franchising. E é uma ótima opção para quem está iniciando, quem quer conhecer um pouco sobre empreender e quem também quer investir, quem quer ter o seu negócio modelado. A franquia, você recebe ela já um modelo pronto, um negócio validado, onde você vai utilizar daquele modelo para fazer o seu próprio negócio. Então, você vai aprender os processos daquela empresa. Eu brinco muito que ter uma franquia é uma escola para você saber de gestão, porque você vai ter que ser forçado a fazer a gestão da forma que a franquia coloca, você vai ser forçado a ter processo dentro da sua empresa, o que muitas vezes, quando você tem a primeira empresa, você não faz, né? Você não comete. Então, com a franquia, você é praticamente forçado a isso. Mas o forçado para um lado bom, é forçado para um processo que já foi validado, para um fluxo de trabalho que já foi validado. Então, vale muito a pena. Mas a franquia em si, muito resumidamente, é você comprar a seção daquela marca, é você utilizar daquela empresa para replicar a maneira com que eles trabalham. Boa. Quer complementar, Cláudio, sobre esse raciocínio? O que a gente tem colocado, principalmente para as pessoas que nós temos conversado, que têm interesse nesse projeto que nós temos do Altibeco, Portugal, é que as pessoas elas têm que saber o que elas desejam. Elas têm que ter um objetivo. A partir do momento que elas sabem do objetivo, que elas sabem o que desejam, elas fica mais fácil para elas procurarem o nicho que elas desejam atuar na área de franquia. Então, a gente não faz só um trabalho financeiro, um trabalho de demonstrar a nossa franquia, mas de entender também o que as pessoas desejam, o que as pessoas querem.
daí em diante tem uma maior acertabilidade no que elas vão escolher como franquia, qual área que elas vão estar trabalhando. Boa. Isso quer dizer, então, que a pessoa ela tem que ter uma predisposição para aquele nicho que ela definiu que ela vai comprar uma franquia ou não necessariamente? Mais do que nunca, né? Eu acho que não só na parte da franquia, qualquer negócio que você faz. Boa. Você tem que estar preparado emocionalmente. É algo que a gente vem trabalhando, acho que de uma forma diferenciada. A pessoa tem que estar preparada emocionalmente, não só tendo nessa área de organização ou na área que deseja trabalhar em algo ou que queira ganhar dinheiro, não focar só na área financeira, mas ela tem que estar forte emocionalmente. Para quê? Para que ela venha enfrentar os problemas que os empresários enfrentam aqui em Portugal, seja na área trabalhista, seja na área financeira, seja também nessa área onde ele tem que atender um público diferenciado. Então ele vai estar fortalecido emocionalmente. Brutal. Isso eu acho que é o principal que a gente passa para os nossos clientes. Muito legal. É muito legal também, gente, porque essa raciocínio que o Cláudio trouxe, a gente ouve até outros podcasts, outras até blogs falando sobre franquias e por acaso isso é uma coisa que eu não vi muito. Sobre essa necessidade do empreendedor estar bem preparado mentalmente para tocar uma franquia. Porque aí você me corrija se eu estiver errado, João, mas tem muita gente que entra no contexto de franquia com a mentalidade de investidor só. Exato. E aí pode meter o pé pelas mãos, né? Pode. Existem perfis que não foram feitos para franquia. Né? Eu digo que são perfis que não são condicionados a ter uma franquia. Qual que é esse perfil? Primeiro é aquele perfil empreendedor, aquele cara que ele quer montar a empresa dele do jeito dele. Né? Então ele está com toda a garra, querendo abrir novidades, enfim, está querendo errar, está querendo acertar. O cara que tem franquia, ele tem que entender que ele vai ter que seguir um processo, ele não vai poder jogar ideias a todo momento para a franqueadora. Né? Ele vai ter que seguir o que foi colocado, aquele fluxo, aquele processo, aquela maneira, aquele projeto arquitetônico, a maneira de vender, os produtos que são vendidos naquela determinada loja, naquele determinado restaurante. Então, não, esse é um perfil que não é. E o perfil investidor é um perfil que não é que ele não é um perfil para a franquia. A franquia é um bom investimento, sim. Mas ele tem que entender que não. As pessoas acham que a franquia é você abrir, você coloca uma pessoa e tudo ali, por ser uma franquia, vai te dar lucro, vai rodar. E não, você está abrindo uma franquia, mas você não está deixando de empreender. Então você tem que estar ligado nos números, você tem que fazer a gestão do seu negócio, as coisas não rodam por si só. Então, quando eu digo que o perfil só investidor não é legal, ele não é legal quando ele quer largar o negócio, quando ele quer deixar ali para rodar, porque ele imagina que franquia é um investimento tão sólido que você abre o negócio e o negócio vai rodar, vai te dar lucro, e não é bem assim. Apesar de você diminuir muitos riscos abrindo uma franquia, porque é algo validado já pelo mercado, tem todo um fluxo, você não deixa de correr esse risco, então você tem que estar por cima da gestão. Fora que o olhar do franqueado é muito importante para as decisões do franqueador, porque é ele que é à frente do negócio, ele que está ali em contato com o cliente, e são as ideias dele que pode ser muito consideradas para alguma mudança pela franqueadora. Boa. Então, a ideia de você abrir uma franquia não é algo que você pode largar e vai rodar, não. Depende muito de uma gestão, depende muito da tua força de vontade, da tua garra de fazer o negócio acontecer. E é esse o perfil que a gente procura nos nossos negócios. Brutal, João, brutal. Ô, Cláudio, construindo em cima disso que o João falou, o que pra você, que eu já te conheço, assim, né? Tem pouco tempo que eu te conheço, mas já vi que você é um cara com track record considerável, já tem muita experiência, e você é um cara muito de pessoas. Me corrija se eu estiver errado. E o que você considera que é um perfil... A gente acabou de falar de um perfil que não é propriamente o ideal para compra e para investimento de franquia. O que na sua opinião, é um perfil interessante para abraçar um projeto de franquia? Olha, na minha opinião, o que eu vejo é que tem que ser um empreendedor, ele tem que ter vontade de ter algo novo. Ok. Segundo, ele tem que ter aquele senso de parceria, saber que ele vai estar trabalhando em parceria com o franqueador, que é o nosso caso, a gente sempre está muito perto do franqueado. O terceiro, ele tem que ser uma pessoa que queira entender ou aprender de gestão, que é bem diferente você ser um empreendedor e depois você se tornar um empresário, um gestor. E isso é primordial, onde você vai ter que entender dos seus números, entender um pouco de pessoal, entender do negócio e atendimento, principalmente na nossa área aqui de restauração. Mas em outras áreas também segue essa particularidade, onde você vai ter que ter um pouco mais de habilidade ou criar habilidades. Eu acho que para quem vem do Brasil, quase todo mundo que vem do Brasil, ele vem para Portugal para criar habilidades ou para explorar o máximo que ele já tem. E isso a gente oferece. Foi uma das coisas que nós criamos e colocamos no nosso projeto, é que nós daríamos
teríamos essa parceria e daríamos todo o suporte para os nossos franqueados. E já tem acontecido, já está acontecendo agora com a nossa primeira franquia em Amadora, está acontecendo com outra que nós já vamos abrir agora em Odivelas e outros que já estão aí já para serem engatilhados. Exatamente. Muito bom, muito bom. Ô, João, e agora eu tô cada hora intercalando também. É a minha primeira vez que tem 2 pessoas aqui ao mesmo tempo no podcast, ainda mais 2 empreendedores de peso. E um bonito. E um bonito, exatamente. Exatamente. Foi bom, E o bom é que é ao vivo. Ao vivo, entre aspas, podcast, e não vai ter esse corte. Esse corte não vai ter. E um bonito. Só quando eu falo mentira que corta. Exatamente. Mas não, foi bom porque o que eu ia te perguntar aqui o Cláudio vem falando aí, já entregando um pouco o ouro do projeto de vocês, do projeto de vocês, do projeto de vocês. E para trazer aqui já também, dar um passo atrás para dar 2 na frente, como a gente diz, eu queria que você explicasse um pouco, tanto você quanto o Cláudio, da história de vocês com Portugal. Porque eu faço aqui a ponte. Então, tem muita gente que está nesse caminho de vir. E tem gente que já é daqui e está aqui. Mas como é que foi esse processo de começar a empreender em Portugal? E aí a gente está falando do ramo de franquia, as principais diferenças que vocês notaram e as principais oportunidades que vocês notaram também para esse mercado, construindo em cima disso que vocês já disseram. Legal. Eu tô na linha de frente aí de redes já há 6 anos da minha vida, né? Ligado à franquia, à rede de lojas, enfim. E quando eu vim para Portugal, foi para continuar trabalhando em rede. E houve uma mudança aí de percurso. Eu encontrei o Cláudio. O Cláudio, ele tinha algumas ideias de projetos, enfim. Vocês são um casal há quanto tempo? A gente já faz 1 ano já. Mas só estão sabendo da esposa dele, só está sabendo disso agora, né? Que é muito importante de falar, senão não fica difícil. Quebrei o Olhando raciocínio. pra ele, é capaz da minha esposa duvidar. Vai falar que é brincadeira. É brincadeira. Ainda bem que não é ao vivo, dá tempo de eu chegar em casa e falar que é mentira. dá tempo. Antes de sair, você já vai ter desmentido. E aí eu encontrei o Cláudio. Eu tinha uma ideia de trazer para Portugal um projeto inovador. Como eu disse pro Cláudio, eu não traria do mesmo. Eu tenho essa feição de trabalhar em algo que inove, algo que traga desafio, mas que também cure problemas estruturais do mercado. E foi o que eu encontrei no Altibeco. Então, desde o momento que a gente pensou em estruturar isso aqui, foi com a ideia de realmente pegar dores do mercado e conseguir curá-las para o empreendedor. Tanto para o cliente, Altibeco, né, para o consumidor final, quanto desculpa te interromper, mas para ilustrar melhor a dor que o Altibeco cura e o que é o conceito, eu vou pedir aqui para o produtor, se puder, produtor, compartilhar a página do Altibeco aqui. Tanto a página quanto o Instagram, para aí o João poder construir um pouco o raciocínio dele em cima do Altibeco. Que tá brutal, já digo agora, um projeto assim, excepcional e vem aí revolucionando, porque o mercado é um tipo de produto que não é normal aqui, né? Não tem, basicamente. Explica melhor pra gente. O Altibeco realmente ele é um sucesso estrondoroso. A gente não consegue ter dias com mesa livre. Né? São apenas com agendamento, enfim, com reserva. A gente está lotado todos os finais de semana. É uma procura muito grande. O engajamento na nossa rede social é muito intenso, né? Com as pessoas, enfim, procurando tanto pessoas querendo que a gente abra em diversos lugares aqui em Portugal, quanto clientes querendo experimentar comida, enfim. Tá muito legal. E a simplicidade de gestão do Altibeco, a exclusividade da comida, dentre outros diferenciais, trouxeram uma ótima oportunidade de investimento para o franqueado e também uma oportunidade muito pro público mesmo do Brasil que está aqui, que quer o gostinho do público brasileiro, que quer o gostinho do Brasil novamente, e para os portugueses também, que estão adorando. Experimentar uma coisa nova, né? Experimentar uma coisa nova, está sendo sensacional. O Altibeco realmente, o resultado que a gente está tendo no Altibeco hoje, ele era projetado para o 11º mês. No primeiro mês do Altibeco, o resultado que a gente teve era projetado para o 9º mês. E a gente já teve. Então, surpresa foi um boa. Sucesso, foi uma surpresa sensacional. E como é que funciona o processo aqui, por exemplo, até fazendo um jabá, né? Porque eu sou grande fã do projeto, né? Ajudo vocês na parte de marketing, igual a gente fala. Na Edice a gente também tá com negócios que a gente acredita. E o Altibeco é uma delas. Como é que é o processo hoje, assim? Até fazendo um jabá, mas até para entender, porque realmente é um projeto promissor. Hoje eu quero me tornar franqueado. Qual que é o processo que eu passo? E até interessante pra gente usar como case real de como uma pessoa se torna um franqueado de uma rede que já é franchizada, né? Como dizem aqui. Legal. Eu acho que é até cabível começar
explicando esse processo, pedindo desculpa a quantidade de pessoas que estão se candidatando para ter uma unidade do Altibeco, mas a demanda realmente está bem alta e a gente vai contactando conforme a gente pode, né? A gente está num crescimento muito, muito grande, né? Que a gente não esperava. Para você, é simples, você se candidata, você entra no nosso site, altibeco.pt, se candidata, coloca seu nome, seu telefone, a gente vai te contactar, a gente vai se conhecer, porque é muito importante essa relação, uma coisa que o Cláudio coloca, enfatiza, e é muito importante. A gente realmente analisa o perfil do cliente. A gente quer que seja um cliente que esteja paralelamente andando com os nossos objetivos, que tenha vontade de crescer, que tenha vontade de fazer isso dar certo. Então, você se candidatando, a gente vai te conhecer, a gente vai te ligar, a gente vai marcar uma reunião, vai te conhecer, vamos conhecer as suas possibilidades, o seu momento. Né? Eu não digo só a possibilidade financeira, a possibilidade de tempo também. Quem tem um restaurante sabe o quanto tempo tem que ser dedicado a ele, por mais que tenha simplicidade na gestão. Então, saber se é o seu momento. E se fizer sentido para nós, se fizer sentido para o cliente também, ele vai fazer o pedido do contrato de cessão de marca, vai assinar o contrato de cessão de marca, e aí a gente já vai em busca do imóvel, da abertura da empresa, e aí, após ele ter o local, aí ele assina o contrato de franquia. Então, basicamente, muito resumidamente, é esse o processo para ser um franqueado do Altibeco. Não é simples, mas mesmo porque não é comprar uma bala na esquina. É um investimento maior, é um negócio promissor. E achei interessante você tocar e dar esse exemplo prático. Até uma pergunta para o Cláudio, que é também o cara das pessoas, para entender, por exemplo, no caso específico do Altibeco, o que você, ou você e o João, consideram mesmo que seja assim, pontos essenciais que uma pessoa para abrir o Altibeco e ter sucesso, que é interessante que ela tenha, além de alguns que você já trouxe, só para reforçar esse sentido. Eu reitero o que eu disse, ela tem que vir primeiro com a vontade de saber o que ela vai enfrentar, principalmente na área de restauração. Boa. Ela vai estar lidando com pessoas, então ela tem que ter uma empatia e tem que saber que as pessoas vão ali ou para se divertir, muitas vezes vão para um lugar onde ela vai fazer um contraponto do que ela esteja passando por algum problema, esteja passando na vida. Então, você tem que receber bem, e essa é a característica do Altibeco. Sempre com tranquilidade, com uma informalidade e uma característica brasileira. Claro que com todo o respeito. No segundo momento, ela tem que saber que vai lidar com pessoas também internas, com parceiros, ali com funcionários, que passam também por esses mesmos problemas. Então, ela tem que saber gerir pessoas. O terceiro ponto, ela vai ter que começar ou saber ou aprender a lidar com a parte financeira, lá nós não temos estoque, mas temos também os pedidos que vão ser feitos. Isso tudo nós conseguimos também suprir essa dor do empreendedor, desse franqueado. Sim. Que é um dos pontos principais, onde o investimento que ele faz, a gente até costuma falar, é um investimento que ele faz como se fosse num café e ganha como se fosse de um restaurante. Então isso daí é algo... Bom jargão, hein? A gente otimiza bastante. Legal. E por aí em diante. Mas a gente viu também nesse ponto aonde ele tem que buscar sempre uma visão seguinte, saber que aquilo ali é mais um passo que ele está dando, que a todo tempo a gente vai evoluindo, e é o que vem acontecendo no próprio Altibeco. Estamos criando comidas novas, estamos criando novos modos, agora já tem quarta e quinta, se eu não me engano são os dias, né? Terça e quarta, que tem... Terça e quarta. Terça e quarta, que nós colocamos música ao vivo, e nós vamos adaptando até mesmo aquele público que ele vai atendendo ao momento. A gente vai colocar pratos novos, até um prato que já deve vir à frente, que é um prato que nós vamos homenagear Portugal. Então ele deve ser lançado daqui a 1 semana, 2 semanas no máximo. E por aí em diante, porque esse foi um projeto pensado lá no Brasil e que foi muito gentilmente compartilhado com a gente pelo Daniel Félix. Que é do Altibeco Brasil. Que é do Altibeco Brasil, que por sinal eu falei com ele hoje, pude agradecer mais uma vez ele compartilhar esse sonho que ele teve. Legal. Que foi trazido até por um ex-sócio nosso, aqui, que não faz parte mais do projeto, porque ele tem que tocar outros projetos na vida. Sim. E tudo mais, projeto que ele já tinha com a família dele. Então esse projeto, ele trouxe esse mais outras 2 opções e escolhemos. Nós escolhemos começar o Altibeco. Falei com o Daniel, desde o início ele foi gentil, cortês, e mostrando que o Altibeco, principalmente quando ele criou no Brasil, ele começou a criar em favelas e tudo mais, e nós trouxemos com uma nova roupagem aqui para Portugal. Legal. Uma roupa aqui mais com uma roupagem europeia. E na conversa com o Daniel, ele sempre falou que ele estava compartilhando um sonho dele conosco. É algo que eu sempre agradeço, porque a gente começa a modificar a vida de outras pessoas também. De quem é o empreendedor, de quem é o franqueado, de quem trabalha os colaboradores com ele, lá. Todos esses. Então, exato. E a gente espera ter esse mesmo sucesso que ele está tendo no Brasil.
Essa eu acho que um diferencial também que a gente traz do nosso empreendimento, onde tem esse cunho social. Por isso, Legal. até mesmo os valores, hoje a gente não cobra royalties. Quer dizer, tem muitas facilidades que a gente oferece que os outros Não oferece. não oferecem, que as outras Legal. franquias não oferecem. Então, isso tudo veio de uma ideia inicial do próprio Daniel no Brasil. Muito legal, muito legal. E o produtor está mostrando aqui mais alguns pontos vantajosos do Altibeco. É realmente um projeto muito interessante. Está mais centralizado agora em Lisboa, pessoal, mas já está também dando os primeiros passos aí para em breve nascer em outras localidades em Portugal. E para quem não conhece, para quem é daqui, o Altibeco ele nasceu num contexto onde no Brasil tem uma rede muito famosa, que até tem uma veia australiana, né, que é o Outback. E o Outback era sempre um foco muito no público B, A, B. E o Outback nasceu com o foco no público que não tinha condições econômicas de ir num Outback. E deu muito certo e agora está mostrando aí o quanto está dando certo em Portugal com outra roupagem. Com uma roupagem até de um público também mais diferenciado, só que com um conceito brasileiro da coisa. Essa mistura costuma dar muito certo, né? No Brasil são mais de 200 unidades do Outback hoje. Muito legal. Então, realmente foi algo que entrou muito... E é exatamente o que o Cláudio disse, até reiterando, né? A gente tem muito esse lado de pessoas dentro, porque veio já do objetivo do Daniel, que foi o criador do projeto, em ajudar pessoas, né? Então, é por isso que o Outback ele tem esse cunho participativo, não cobra royalty, traz muitos diferenciais. A gestão é extremamente simples, como de um café, mas o faturamento e o retorno é de restauração. Muito legal. Essa que é a nossa linha. E construindo em cima disso que você falou sobre poder impactar pessoas, na minha opinião, isso é das coisas que dá mais tesão no empreendedorismo, pelo menos na minha visão. E por isso que eu acho legal o modelo de franquia, porque eu acho que a franquia te possibilita exponenciar aquilo que funciona, uma receita que funciona e impactar muito mais pessoas que talvez você não impactaria se você tivesse que gerir todas as unidades, gerir todo o processo. Isso é real ou você acha que tem outro contexto que explica o porquê que existiu, foi criado esse modelo de franquia? Não sei se me faço entender. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quanto mais pessoas se impactam, quantas mais pessoas impactadas, mais o negócio tende a dar certo, mais as pessoas se doam, mas de fato elas têm que se impactar muito além do dinheiro, né? A gente procura no nosso franqueado também uma vontade de empreender, mas que vai além do resultado financeiro. Sabe? Sim. Quando a pessoa, de fato, ela tem um propósito. Por trás Porque daquilo. Quando o propósito é dinheiro, ela é muito simples, você se corrompe facilmente e você vai conseguir de qualquer outra forma. Mas quando o seu propósito ele vai além do dinheiro, eu acho que é aí que o negócio dá certo. João, veja, os grandes empreendedores, cara, os grandes empreendedores do mundo, nenhum propósito era ganhar dinheiro. Tanto que eles ganharam todo o dinheiro e continuam trabalhando. Se o propósito fosse dinheiro, eles não continuavam trabalhando. Todos continuam acordando muito cedo, dormindo muito tarde, porque eles estão continuando. Eles têm sempre um propósito que vai muito além do dinheiro, do luxo, da vida financeira. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça é isso. É que se você tiver um propósito que for só a grana, eu acho que você ainda não achou o seu propósito, entende? Você tem que ter algo que vai muito, muito além disso. Impactar pessoas, eu acho que é um propósito maravilhoso. Porque quando a gente vê um franqueado nosso, como dessa primeira unidade, até o Bruno, eu queria mandar um abração pro Bruno. É uma pessoa sensacional, o cara trabalha muito bem, ele tem um propósito muito claro, que dá pra ver que não é só o dinheiro. Ele tá extremamente feliz, então quando a gente vê essa felicidade... E com a parceira dele, né? E com a esposa dele também, que depois trabalham lado a lado ali, a Tainara. E quando você vê uma pessoa dessa com um sorriso no rosto, agradecendo, fala, cara, tá maravilhoso o resultado. E todas as vezes que a gente se encontra, ele tá com um sorriso no rosto. Isso pra gente é muito gratificante, muito mais do que o que ele pode rentabilizar pra franqueadora. Acho que vai muito além. Então, quando você sente essa gratidão ao ter modificado minimamente a vida de uma pessoa, eu acho que é isso que vai fazer sentido É muito gratificante, né? É muito gratificante. Duas coisas. Eu queria agradecer primeiro por 2 cortes brutais que eu vou fazer nessa sua última fala. Ficou brutal. E o outro era sobre um conceito que a gente discutiu, se não me engano, foi até no 3º episódio aqui, quase certeza, produtor, com o Luiz Diogo, que era a questão de que o sucesso da empresa muitas vezes está na fórmula simples, bem feita, repetida a longo prazo.
repetida por várias vezes. E a franquia é justamente a prova disso. Porque se a gente vê um McDonald's funcionando, a própria lógica do Outback, por mais que talvez tenha mais variáveis que o McDonald's ou não sei, tô falando na ignorância, mas para dizer que é uma receita que alguém chegou, até o rapaz do Brasil também, que vocês trouxeram de exemplo, com mais de 200 unidades, ele chegou numa receita que funciona. Sim. E ele fez aquilo repetidas vezes ao longo do tempo e compartilhou aquela fórmula com mais pessoas. Correto? É o PDCA infinito que eu falo, né? O que seria isso? Explica pra galera. Plan, Do, Check, Act. Você planeja, você faz, você entra em ação e revê tudo que você faz e volta a planejar. É isso, é sempre uma melhora contínua. É sempre... às vezes a gente vê as pessoas replicando coisas, João, e acha que é porque eles replicam sempre da mesma forma. E não é. A persistência é muito diferente da insistência. A insistência, você vai continuar errando. Você vai fazer, você vai continuar errando. Não é isso disso que se trata. É você sempre buscar a melhora contínua. Vai ter sempre algo para melhorar. E o sucesso, ele está muito nisso. Em você ter energia, que não é fácil, você ter energia para sempre melhorar um pouquinho. E não é melhorar muito. Né? 1% não é por dia. É 1% por dia, é um pouquinho só. É a consistência, né? Você Exato, manter uma consistência. no longo prazo. Exatamente. A consistência que leva qualquer negócio ao sucesso. Obviamente que ele estando bem estruturado. Algo que eu chamo a atenção também no caso da franquia é que ela consegue, já de início, suprir dores ou suprir também algumas dificuldades que o empreendedor ele tem. Muitas vezes você tem habilidade com pessoas, você tem habilidade com a área financeira, e quando você tem uma franquia, você já vem com esses problemas praticamente resolvidos. Você já vem com um sistema que se adequa automaticamente, vamos dizer no nosso caso, à restauração, que foi um sistema criado pelo próprio Outback, que funcionaria onde você pode ter uma gestão direta do seu trabalho, aonde ele também já tem, a gente já ajuda na escolha do pessoal, já vai dando dicas para ele já tem também todo o layout do lugar, então ele não precisa, de início, ter tantas habilidades para empreender. Porque ele tem a fórmula, né? Porque é muito difícil, como eu fui empreendendo na minha vida, só que era na área jurídica, no escritório de advocacia, onde a gente trabalhava com grandes bancos, então é muito difícil você sozinho ir criando tudo aquilo, você se adaptando, você tem que ter a parte financeira, onde você tem que escolher as pessoas certas. Eu tive muita sorte de escolher pessoas maravilhosas para trabalhar comigo, e grande parte do sucesso deve-se a elas. Mas é muito difícil isso acontecer. Então, quando você tem uma franquia, você já tem praticamente meio caminho andado. Brutal. Obviamente que vai depender da sua força de vontade, vai depender da sua consistência. E nem todo dia a gente tem essa força de vontade. O que a gente vai ter, como a gente construiu, é você obedecer uma rotina. Claro. E a partir do momento que você cria essa rotina de trabalho, como foi criado pelo Bruno, pela Tainara, só tende a ter o sucesso. E graças, claro, ao esforço deles, a gente conseguiu hoje que o Outback já seja procurado por muitas pessoas. Isso é o principal. Assim como eu, o produtor tá aqui todos os episódios, ele não me deixa mentir. Eu digo que esse projeto que eu criei é muito rentável para mim porque é consultoria de graça. Então eu tenho dois aqui, um empreendedor com não sei quantos anos no ramo jurídico e agora também em outros vários ramos. 4 anos, sou muito novo, então não tenho tanta experiência aqui. Entendi. Anos, não é verdade? Ele é mais novo Mas, que eu, sabe, apesar de mas- não parecer, ele é mais novo que eu. Antes que ele fale essa piadinha, eu já me Já eu antecipo. já sei que vai Eu rolar. sempre digo, né, que o João é mais velho que eu, né, bem mais velho, depois de uns 4, 5 anos, né? Esse que- bicho. Foi padrinho dele, Mas- inclusive. Você foi padrinho. Padrinho. Tá explicado. Mas Trabalhar com gente você mais acabou velha, por... assim, né? O Cláudio acabou por quase responder uma pergunta que eu já tinha separado para você. Que é, vou repetir, não com tantos anos assim, mas com alguns anos de experiência, tanto no mercado, na parte jurídica, tanto como em outros nichos. O que você notou, levando em consideração que você trabalhou num nicho, se me corrija se eu estiver errado, de cobrança da parte bancária, ou seja, e era muito para empresários, empreendedores. Ou não, era pessoa física. Pessoa física e jurídica. Ok, porque minha pergunta é, quais são os principais erros que durante a sua experiência você viu empreendedores cometer? E aí não precisa se limitar a franquias, mas os principais erros para quem está assistindo a gente se atentar que muitas vezes pode estar cometendo e nem sabe. Acho que o principal erro, e o que acomete todos, né, ainda mais no Brasil, é lidar mal com a área financeira. Você não ter conhecimento da área financeira. Totalmente. Então, lá no Brasil é muito difícil. Eu digo que o empresário brasileiro ele vem treinado para a guerra, né? A todo instante modifica a situação política, a situação financeira do país e por aí em diante. Então, É difícil. o empresário brasileiro ele sofre bastante com a inconstância. Então, o que ocorre lá? Eles vêm, quer dizer, a gente, né, passou muito por isso,
não tinha tanta experiência na área bancária, ou na área financeira. Essa área financeira que vai dizer se a sua empresa ela está indo bem ou mal. Porque muitas vezes entra muito dinheiro na empresa, você vai gastando e depois você não sabe se o custo, junto com a sua receita, eles estão batendo. Exatamente. Isso daí é o principal motivo que levam os empresários brasileiros a terem esses percalços. No segundo momento, é justamente escolher o que eu já venho dizendo aqui para algumas pessoas que até solicitam às vezes ajuda uma conversa, é que tem que ter consciência, em primeiro lugar, se o negócio que você vai fazer é um negócio bom ou um negócio ruim. Então você tem que ter um equilíbrio, como a gente disse no início da conversa, o equilíbrio emocional. Para saber se esse negócio ele é bom ou ruim. A partir do momento que você viu que ele é bom, vem a segunda pergunta, ele é bom para você ou não? E muitas vezes a gente, como empresário, a gente pega um negócio que é bom, mas não é para você. Não é um negócio naquele momento, não é um negócio que você deva trabalhar, você tem a característica para trabalhar naquilo. Já aconteceu isso comigo várias vezes. E aí é onde você peca. Brutal. E daí em diante o resultado não é adequado. Eu vejo que a parte financeira no Brasil é o principal. É o empresário não saber gerir o seu descontrole negócio. financeiro. Sem dúvida, o descontrole financeiro é o principal. Daí em diante, o restante ele vai acumulando e vai tendo consequências em cima disso. Muito legal. Isso que você falou me remete a uma coisa que eu tenho me preparado já e cada vez mais estudado sobre isso, que é o processo de decisão. Porque o Cláudio falou do seguinte, que é um negócio bom ou ruim? Quais são as características do negócio bom e do negócio ruim? Só que depois disso você tem que entender se o negócio é para você. Então isso passa por um processo de decisão. E justamente esse negócio é para você tem muito a ver com os valores que você considera importante, limites que você definiu para você mesmo. No negócio de vocês, de franquia, que querendo ou não, acabam por flertar muitos tipos de negócio com a expertise de vocês, com o know-how de vocês. Como que vocês hoje trabalham esse processo de decisão para não entrar numa fria? Você entende o que eu quero dizer? Para não pegar um negócio que... porque só para contextualizar, gente, também um dos modelos de negócio de vocês é quase como se fosse a consultoria para tornar negócios franquias. Para tornar negócios franqueáveis, correto? Exato. E então, aí tem um processo de decisão complexo dentro desse processo, certo? Tem um processo tecnológico que é caro ou coroa. Sim, isso é muito usado. Isso é muito usado por todos os empreendedores. Recomendamos, viu, gente? Tem na porrada também. A gente escolhe sim ou não, a gente sai na briga, na mão, sai na mão e quem ganhar... Entendi. Exatamente. Clientes que estão em processo de compra do Altibeco. Não, o Cláudio não faz parte, gente. Ele não toma decisão. Entendi. Quem toma é o João, tá? Fiquem tranquilos. Eu tirei hoje da clínica... Só pra cá, já tô voltando. Mas João... gente, a gente já vai devolver ele pro hospício que a gente tirou. Cara, eu gostei muito da sua pergunta e aí eu vou formular ela que eu faço questão de fazer isso. Uma coisa que a gente tem muita noção, eu e o Cláudio, é que nossas decisões vão afetar nas decisões de uma outra pessoa. Toda decisão que a franqueadora toma, o franqueado ele toma, né, em conjunto. Sem estar tomando aquela decisão, mas ele vai sofrer a consequência daquela ação, né? E nós temos perfis diferentes aqui na empresa. Eu sou um cara... Um é meio doido, o outro é mais normal. Maluco. Eu sou um cara muito de números, eu sou o cara que faço planejamento e o Cláudio é de pessoas. Legal. E ambos perfis precisam que um puxe o outro para a realidade. Aí o Cláudio pode me corrigir se eu estiver errado. Às vezes o cara de número ele tá com uma sensatez em números, a linha exatas, mas existem pessoas relacionadas ao negócio, não são só números. Assim como as decisões não pode ser pensado só em pessoas, nós temos que também considerar. Eu acho que são perfis muito importantes para... Vocês são complementares. A gente se complementa, exatamente. Então, a gente utiliza disso para tomar as nossas decisões. Dificilmente a gente toma decisão na primeira. A gente até fez um acordo no que nós não vamos mais tomar decisão na primeira vez que a gente discute, né? Porque... Uma coisa que o Cláudio fala e que é real, eu acho que a maturidade de decisão está em você transcender seus egos sem você tomar nenhuma decisão perante as suas emoções. Claro. Porque às vezes pode ter acontecido algo muito legal naquele dia. Você pode, vamos abrir 4, 5 unidades. Né? Você está ali naquele nível de empolgação. Como algo pode ter acontecido negativamente, ter te jogado um pouquinho para baixo e você já ficar um pouco mais pessimista. Então é importante você entrar na sua neutralidade. Não está nem lá para cima, né, no estado eufórico, nem no estado um pouco mais apreensivo. Então isso é importante, que a gente se complementa ali e toma as decisões sempre
da forma, acredito que mais justa possível. Nem só nos números, nem só nas pessoas. Ô, João, não poderia concordar mais com você, porque eu tomei a decisão de não tomar a decisão. Em 24 horas, assim. Se vamos supor, você me propõe agora um negócio que é imperdível. Eu não vou te responder agora. Porque a gente acaba por empolgar. E a gente, culturalmente, tem uma característica de empolgar pra caramba. Eu aprendi muito isso com o português, tá, João? Porque eu também. O português, ele nunca falar na hora. Ele vai tomar a decisão, olhar pra você e falar, tá fechado. Nunca. Na emoção, assim, né? Isso é muito característico nosso. A gente é muito empolgado. Por mais que seja algo simples dele tomar a decisão, ele não vai. Ele vai esperar. Vai pedir pra pensar. Ele vai pedir pra pensar. E a gente, na ansiedade, né? Fala, cara, por que o cara não tomou decisão? Será que eu falei alguma coisa errada? Ele fica cheio de neurose. Exato. E ele te liga no outro dia, pensei e acredito que sim, vamos dar continuidade. E também porque se você sai falando sim, você perde a oportunidade depois de falar sim pra talvez negócios certos. E tá falando sim pra negócios que não são tão promissores e, cara, assim. um negócio, né, João? A gente que é muito ansioso, né? A gente que é muito ansioso, o negócio pra gente, cara, negócio são tantas nuances pra você pensar. Você não pode tomar uma decisão de sociedade, de qualquer coisa. Assim na hora. Assim na hora. Porque não te impacta ali só naquele momento, né? Totalmente. E eu acho que a maturidade vai levando a gente a pensar cada vez mais no longo, no médio e longo O Cláudio, que é mais prazo. novo, ainda vai chegar lá. Mas o Cláudio eu tô ensinando. Como diz a minha terapeuta, disse para ligar para acender o sinal amarelo. É isso. Porque antes o vermelho e o verde tem que ter o sinal amarelo. Boa. Então, Legal. Isso daí é o que a gente vem aprendendo. Porque eu também sou uma pessoa também ansiosa e venho com bastante energia. Muitas vezes parece que eu sou mais novo do que ele mesmo, que ele que dá uma segurada, porque eu vou entrando nos negócios, vou fazendo, e as ideias vêm muito fáceis, né? É isso. Então, com essas ideias vêm muito fáceis, você acha que já tem desenhado algo novo para cá, porque já tem outros projetos que a gente também já vem para desenvolver aqui em Portugal. Todavia, tem que se ligar esse sinal amarelo, o sinal onde que você vai pensar, vai ver um pouquinho mais, e muitas vezes você vê problema que naquela ansiedade não te deixa ver. Na ânsia de poder decidir. E aí é pior ainda. E posso falar uma coisa? Errado. A gente tem que colocar uma coisa na cabeça. A energia não é infinita. Não é. A gente não consegue ter a mesma energia para 10 negócios ao mesmo tempo. A gente tem que ter isso na cabeça. Se você tem 10 negócios, a sua mesma energia vai ser dividida em 10. Imagina você botar toda essa energia num negócio. Exatamente. E a gente vê que muitos casos de sucesso são feitos dessa maneira, né? Quando a pessoa, ela Foca. fala um não, mas dói falar um não, né? Às vezes parece que ele é tão promissor no negócio. Meu Deus, vou ter que falar não pra isso daqui, porque senão eu não vou conseguir focar. E às vezes se você fala um sim, na verdade é um não, né? Porque você não vai conseguir fazer para da suas maneira prioridades. Exatamente. É um não para suas prioridades, exatamente. Então a gente vai aprendendo isso, vai colocando, vai falando, cara, eu não sou um super-herói, nem tenho que ser, que é importante, gente, porque a gente acha que a gente tem que ser um super-herói. Cara, como que eu não aproveitei aquela oportunidade? Porque o Cláudio falou uma coisa que é muito legal. A oportunidade é boa, mas é o teu momento. É boa pra você nesse momento. É ainda boa tem pra você essa. nesse momento. Por exemplo, uma Ferrari. Eu chego aqui, João, tem uma Ferrari com 20% de desconto. Você fala, ótimo. Mas não, Bom pra Ferrari, porque exato. não é pra mim, Não não é é meu pro meu momento. momento. Não é? Exato. Por isso que é importante você ter seu objetivo. Você ter, como alguns chamam, de sonho, né? Sim. A partir do momento que você tem ali determinado qual é o seu objetivo, e é bom às vezes a gente chamar de sonho, né? Meu sonho, e você viu que aquilo realmente é o tempo, é a hora certa, é para você, Tá alinhado. você pode apostar tudo. Você pode apostar tudo que você tem. Porque tem muita gente que diz, isso aqui é meu sonho e tudo mais. Você está disposto a apostar? Você está disposto a desfazer de alguma coisa que você tenha para apostar naquele sonho? Você está disposto a se doar totalmente para aquele sonho? Aí é a hora que a pessoa pisa no freio. Então você vê que não é a meta dela e não é o verdadeiro sonho dela. Mas, na sua opinião, por exemplo, qual que é nessa balança, qual que é essa correlação entre nível de risco versus capacidade de retorno e realmente, porque vamos supor assim, olha, eu tenho 26 anos, não tenho filho, não tenho grandes compromissos, eu me sinto mais apto a arriscar do que talvez vocês com filhos. Pra certas coisas, ou não. Vou falar vocês não, que vocês são meio doidos. Vamos fazer um cara normal, com filhos e tal. Você entende o que eu quero dizer? A minha pergunta é, eu entendo o que o Cláudio quer dizer, eu só tenho a minha dúvida quanto esse all-in, esse ir com tudo. Isso tem a ver com se comprometer, se colocar até a nível financeiro? Porque a empresa ela não deixa de ser um ativo seu. Assim como um investimento pode ser. Então, como todo ativo, você tem que diversificar. Sim. Mas isso daí não tem muita dificuldade para responder, né? Primeiro que cada pessoa, uma é diferente da outra. Claro. Né? E a realidade nunca uma é igual à outra. Então não existe uma resposta única. Mas a partir do momento que você estuda sobre o negócio, vê se aquele negócio é viável,
viu que você vai aportar é algo que é razoável em relação àquilo que você está fazendo, você já tem ali uma média do que você pode decidir a favor ou contra. Ok. Mas todo empreendedor, ele não pode se prender nos números, porque senão ele não abre normalmente o negócio. Sim, Ele tem que se fizer muita ele tem que conta... ir pelo feeling, No caso de franquia é diferente, porque no caso da franquia você vai trazer mais informações, você já tem testado algo, aí tudo bem, você facilita. Mas quando você vai abrir algo novo, como foi a gente aqui, a gente trazendo uma nova franquia, de início eu já falei que nós iríamos abrir, foi no mesmo dia. E eu falei que seria já no próximo mês que a gente começaria o negócio. Ok, isso é um pouco loucura, mas você começa a se ver naquilo. E depois todos os dados que eu fui pegando, foi vendo que eu estava certo. Dos valores, das condições, qual era o retorno. Boa. E aí eu acreditei no meu sonho. Eu investi tudo. Tudo que poderia ser investido ali, do nosso tempo, da nossa coragem, da nossa energia. Foi quando houve convite para o João também fazer parte. João, logo de imediato, também respondeu a mesma coisa. Quando a gente começou a analisar rápido ali os números, vimos o que tinha que acontecer. E eu contei aquela história para você uma vez quando a gente tomou um café da manhã. Sim. Que se você tivesse na sua vida, você conhecesse um bruxo, que esse bruxo ele aparecesse para você, uma pessoa que conseguisse adivinhar o futuro, ele chegasse para você e falasse: pô, João, quero dizer que você, olha, daqui a um mês você está saindo aqui do Brasil. E aí você foi pô, impossível, não tem nada planejado. Quando você olhasse um mês depois, você estava em Portugal. Aí você, pô, o cara adivinhou. Aí depois ele chegasse de novo, te encontrasse aqui em Portugal e falasse: olha, você vai abrir uma agência. Eu falei: não, nunca pensei em abrir agência, eu estou bem trabalhando no que eu estou abrindo. Você vai e abre essa agência. Logo depois ele te encontrasse: olha, você vai aqui, daqui em diante você vai criar um podcast. Você odeia, não tem nada, eu não confio, não tem nada a ver comigo. Um mês depois você abriu o podcast. Aí esse cara chega e fala o seguinte: olha, entra de sócio, abre uma franquia do Altibeco, que você ali, você vai ganhar dinheiro e vai acertar a sua vida. Esse cara é o feeling? Esse cara, você olhar e falar assim: pô, eu vou fazer isso. Pô, se o cara adivinhou tudo que está acontecendo, pô, eu vou fazer, eu vou entrar de cabeça, eu vou apostar tudo, vou dar a minha energia ao máximo. Só que às vezes, esse bruxo, pô, é justamente você. São as experiências que você passou na vida. Entendeu? É tudo que você vem passando, tudo que você tem ali, você vai sentir dentro de você aquela força, como aconteceu novamente com o Bruno, como aconteceu, como acontece. O fator feeling não dá para mensurar. Não tem como. Você pode, claro, antes de tomar essa decisão, deixar só pelo feeling, você pode buscar todo o seu embasamento financeiro, o que você tem, você não vai sair como louco fazendo empréstimo, não vai ser irresponsável. Mas você tem que dar o seu máximo. Porque eu quero só dizer, olha, vai dar certo se você der o seu máximo. E tem pessoas que entram no negócio com o pé no freio. Passivas, não pode. Tem que olhar e tem que entrar com o máximo. Porque, lembra, o bruxo falou: se você fizer aquilo, dá certo. E esse bruxo nada mais é do que o seu próprio eu. É onde você se olha e fala: pô, cara, eu estou entrando nisso, eu estou entrando com toda a minha força. Entrando com força, não tem como dar errado, desde que você age de uma forma correta. E existem fatores, às vezes, externos que podem vir a acontecer, como uma pandemia e tudo, mas tudo bem, mas são... Sabe, isso daí a gente não tem como adivinhar. Não tem controle. Desde que a gente faça o nosso máximo. E é o que vem acontecendo aqui, às vezes com os parceiros que eu tenho no Brasil, e por aí em diante você vê, eu tenho um parceiro lá que é o Sandro, que o cara dá o máximo que ele pode, ele dá mais do que o máximo para que o negócio ocorra. Legal. Então, isso é uma coisa muito bacana quando você olha para essas pessoas, vê que elas estão comprando essa ideia e que elas são seus próprios bruxos. Elas tentam ou buscam adivinhar o seu futuro. Legal demais. Ô, João, sabe uma coisa que analogia. eu noto? É o seguinte: o sucesso está muito ligado à sua capacidade de resolver problemas. Às vezes, as pessoas elas ficam sempre tentando buscar o nicho perfeito, o momento perfeito, a empresa perfeita, o dinheiro perfeito para você abrir um negócio, sendo que, na realidade, o sucesso está muito ligado à sua capacidade de resolver problemas. Independente do que você vai abrir, se você tem muito sólido onde você quer chegar, você vai ter problemas para resolver até você chegar lá. E muitas vezes quem chega lá continua resolvendo problemas até chegar porque lá não é um ponto lugar. final, não é um não ponto é um final. local físico. Então, se as pessoas que querem ter um negócio, ter sucesso, qualquer coisa, cria habilidade de resolver problemas. Porque, olha, mesmo com a nossa empresa, o Altibeco, por exemplo, o Momento. O Momento, ele é muito bom.
as unidades estão sendo vendidas, as vendas estão 9 vezes, 10 vezes mais do que a gente imaginava. Ótimo. Agora nós temos o problema de expansão. Se resolvido o problema de expansão, nós teremos um problema de lidar com o perfil dos franqueados. E assim sucessivamente. Sempre vai ter problema. Crescer uma quanto empresa... maior habilidade você tiver de resolver o problema, mais próximo do sucesso você vai estar. Entende? Então, eu acho que as pessoas têm que ter mais isso na cabeça. É muito importante analisar os números, é muito importante, né, analisar o momento, analisar a empresa. É importante. Só que se você não tiver a habilidade de resolver problemas, nenhuma análise vai te levar aonde você quer chegar. Nenhuma. Concordo plenamente. E quanto mais você cresce a empresa, só muda o problema de tamanho, né? E aí eu vou para um fator cultural, que na minha opinião, uma das grandes vantagens competitivas do brasileiro é a resiliência. É a capacidade de aguentar porrada sem desistir. É o que o Cláudio falava no início sobre como é mais complexo empreender no Brasil do que em Portugal. É estabilidade política, estabilidade fiscal, econômica, o que é que seja, e a pessoa se mantém. E a pessoa dando concorrência raça. desleal. Concorrência desleal, bizarro, muito mais... Por exemplo, vamos falar de franquia, que é o tópico do episódio. Muito mais concorrido no Brasil do que propriamente aqui, né? A profissionalização de franquias, a quantidade de franquias. O mercado de franquia brasileiro é um dos maiores do mundo. Lá é uma concorrência extremamente alta. Quando as pessoas elas vêm para o mercado português, por uma questão cultural, talvez, a concorrência ela é bem mais baixa. Você tem que lidar com a retenção financeira, né? De negócios, a morosidade para você conseguir as coisas, a burocracia, que Portugal é extremamente burocrático. Mas, por um outro lado, você também lida com muito menos concorrência. Né? Muito menos concorrência. Então, até porque o português ele é muito centrado, né? Ele vai naquele café, ele continua naquele café, ele não é aquilo que a gente estava dizendo, ele é bem leal aos estabelecimentos que ele gosta, extremamente leal. Agora o brasileiro não, né? Muito atraído pela novidade. Ele tá aqui, a comida é gostosa. Opa, aquele ali abriu agora um novo ali. Vamos lá. Então ele não é, né, tão fiel quanto, e a gente tem que saber lidar com isso. E aí na hora que você vê lá o teu vizinho no Brasil não tá emitindo nota fiscal, né? E você está emitindo, aquele cara ele compra de carga roubada. Infelizmente é isso. O mercado brasileiro a gente sabe que tem muito isso. Não estou dizendo que o português também não tenha, mas é num número muito menor, né? Então, o brasileiro aprende a lidar. A minha visão do português aqui, eu não posso falar muito pelo contrário, que eu fui muito bem recebido. Às vezes eu não sei nem o que fazer, sabe, o que falar, pela gentileza com que eles acolheram. Se emocionou. Mas eu e meus filhos aqui, então, cara, é verdade, aqui a gente fez muitos amigos, né? Tem alguns deles, né, que não tem nem o que falar, né? Humberto, o próprio Thiago e por aí em diante, são pessoas que foram maravilhosas, que nos acolheram muito bem aqui. E o português eu vejo que ele transforma o lugar onde ele está na família. Por isso essa fidelidade. Aqui, quando a gente vai, o seu Manuel, lá que morava em Carcavel, são pessoas que atendem a gente como se fosse da família. E isso é o diferencial. É onde fez com que nós, brasileiros nos sentíssemos em casa. Para mim é casa de vó. Exato. Quando a gente vem para Portugal, a gente se sente... A gente acha que não está fora do Brasil. As pessoas aqui, claro, tem a vantagem da língua, mas o modo que eles nos tratam, a gentileza, olham... Eu logo de início eu pude sentir que Portugal, ele vê o Brasil como filho. Então, tudo que acontece de errado, ele só fica penalizado por saber que esse filho tem tanto potencial e, infelizmente, ele não aproveita o potencial que tem. E sempre olham com aquele amor fraternal. Enquanto que o brasileiro é aquele filho um pouco rebelde, que olha para Portugal, diz, não, que podia ser melhor, que Portugal poderia ser aquilo, aquilo outro. Mas aqui é uma terra maravilhosa, que, inclusive, está dando a chance para nós 4 aqui, né? Até o nosso editor-chefe ali, né? O William Bonner. William Bonner. É isso. Para que a gente possa crescer e sonhar novamente. E isso, independentemente da idade que nós temos de diferença, foi a chave que nos uniu. Ou seja, a gente querer repetir o que aconteceu no Brasil, só que aqui em Portugal. A gente conseguir agora refazer os nossos sonhos em Portugal. É isso. E eu só tenho a agradecer e a elogiar o que ocorre aqui. E eles passam também por várias dificuldades ligadas a impostos e tudo mais, que
essa pandemia também veio a dificultar muito a vida de todos, mas eu torço para que Portugal, e é um dos intuitos nossos, aqui retribuir através do Altibeco, na produção de mais impostos para o país, na produção de empregos. Exato, e também oportunidades, não só para brasileiros como para portugueses, a gente retribuir um pouco do que Portugal dá para a gente. Totalmente, eu acho que uma das melhores formas dos brasileiros prosperarem aqui e trazerem valor para a economia é através do empreendedorismo. É claro que tem outras maneiras, mas eu vejo, assim, puxando a sardinha para o nosso lado, como eles dizem, eu vejo muito isso, eu concordo muito com o Cláudio, eu vejo muita gente que vem numa ótica muito de querer impor cultura goela abaixo, sabe? Exato. Querer trazer coisas nossas e impor e desrespeitar costumes daqui, cultura daqui. Exato. E eu acho isso extremamente prejudicial, porque a gente tem que saber o melhor dos dois mundos, na minha opinião. Eu sempre falo muito isso até nas redes sociais. O que é a vantagem competitiva de cada lugar e como você usar isso a seu favor, ao invés de ficar reclamando do que é ruim, do que é bom. Porque vamos ser sinceros, né? O Brasil tem muito mais problemas estruturais mesmo, porque é incomparável. É um país continental, tem diversos tipos de pessoas. Aqui é muito mais fácil até para um governo gerir, né? É menos pessoas, menos território. Assim, só por alto, mas para dizer o quê? Para dizer que eu concordo completamente com o Cláudio. A sensação que eu tive com Portugal é a mesma. Eu sou extremamente grato com Portugal. Já morei em outros lugares. Acabei voltando para Portugal. Justamente, é casa de vó. É o que eu falei antes. Pra mim, é esse sentimento. Ô, João, sabe uma dica que eu quero dar? Eu sei que você fala pra muitas pessoas que ainda estão no Brasil, estão pensando em vir pra cá, empreender. Quando eu vim pra cá, eu acho que o maior acerto foi ter entrado de cabeça mesmo na cultura deles. Eu fui fazer pádel, que é um esporte que não tem no Brasil, mas que eles jogam muito aqui. Eu fui comer a comida deles. Lá é beach tênis. Lá é beach tênis, exato. Mas é bem diferente. Beach tênis e pádel é bem diferente. Eu fui me reunir com portugueses, entender a cultura deles, comer em restaurantes tipicamente portugueses. E eu vejo muita gente chegando aqui e o primeiro passo, a primeira semana, vou num restaurante brasileiro. Não que isso seja ruim, porque eu tô indo até contrariando uma coisa, né, que é o Altibeco, que é um restaurante. Mas eu acho que a pessoa ela tem que ponderar que ela tá num país, e como você disse, não é impor a nossa cultura aqui, é um país totalmente diferente. Nossa, eu vejo muita gente reclamando de coisas. Mas você não tem que reclamar, é a mesma coisa da gente ir dentro do Brasil e reclamar das diferentes culturas que a gente tem dentro do nosso próprio país, que é o Brasil, né? Se você for do sul ao norte, ao nordeste, você vai encontrar diferentes culturas, de pessoas, de comida, da maneira de ser, da maneira de falar. E quando a pessoa vem em Portugal, parece que isso não existia. Ela quer que o português se comporte como o brasileiro, né? Na maneira de ser, na maneira de falar. E não é assim. E eu também digo, com toda certeza, eu fui muito bem recebido aqui em Portugal também pelos portugueses. A gente faz diversas reuniões com fornecedores, né? A gente está a todo momento ali negociando com portugueses. E, cara, para mim foi sensacional. Não senti nenhum tipo de obstrução. São extremamente gentis, né? São extremamente gentis, pontuais. Então, são coisas pontuais, que... viu, vocês dois? Pontuais. E nos ajuda. João se perdeu. Não esqueceu de contar isso, né? Aí a gente se perdeu aqui. Eu me perco demais, cara. Você se perdeu na hora de chegar aqui. Eu fui para outro lugar. Também não é fácil, aqui não é fácil chegar. No Waze não chega, tem que ser pelo Google Maps. Ele é o campeão de pique-esconde. Vocês botaram isso? Eu nem sabia que existia. existia. Campeão mundial de pique-esconde. Veio pra cá, tá se escondendo. Não, isso que eu já vim aqui uma vez, né, e vim de novo. Você viu no Zuga. E eu me perdi, Não, mas brutal todo esse raciocínio que vocês estão trazendo aqui. Eu acho que é muito importante a gente reforçar sobre isso, porque eu vejo cada vez mais chegam mais brasileiros. E tem uma coisa também que eu quero pontuar com vocês, uma vez que a gente entrou nesse contexto, e a gente tem tempo pra falar aqui. O formato de podcast é bom por causa disso também, a gente tem tempo pra falar. Mas uma coisa que eu acho que acontece muito, e aí é nem só pra empreender, mas em diferentes expectativas e formatos de vinda pra Portugal. Agora, com a abertura de fronteira para vir conseguir emprego, eu vejo muita gente vindo com a expectativa muito desalinhada. Eu não sei como é que tá sendo a experiência de vocês. Totalmente. E por isso que eu falo assim no meu Instagram, eu falo mais até para brasileiros que já estão aqui, mas falo também para quem tem interesse no tópico Portugal, mas alinhando muito sobre várias coisas, sobre comportamento cultural, sobre o fato de que... Porque o pessoal acha assim, isso acontece comigo, porque eu trabalho com prestadores de serviço também. E no marketing digital e vários outros nichos, a gente sabe bem, o Brasil é brutal. Tá 1000 anos à frente. E às vezes eu preciso de um serviço de linha editorial de rede social, por exemplo. Não é o caso, um beijo pra Aninha, que me ajuda na minha linha editorial, mas eu tô dando esse exemplo. Fala assim, não, o cara tá em Portugal, ganha em euro. Vou cobrar
3, 4 vezes o que eu cobro normalmente. Sabe aquele de querer passar pra trás, querer dar um Você jeitinho? tem que falar assim, eu ganho em euro, mas eu gasto em euro. E é proporcional, E pô. é proporcional. A conta que tem que fazer é assim, ó. Quantos Big Macs um salário mínimo compra? No Brasil compra 20. Em Portugal compra 55. E não que é 6 vezes a moeda. Exato. As pessoas vêm com uma expectativa que vão vir pra cá e ficar rica e que não sei o quê. Como é que vocês já vivenciaram casos desses, assim, de ter conterrâneos, colegas nossos brasileiros que vocês conheceram, que estavam aqui com uma expectativa totalmente desalinhada? Como é que tem sido isso? Não sei se o Cláudio quer responder primeiro, mas eu... Quer falar, Não, Cláudio? pode falar. Muito, muito, João. Assim, brincadeiras à parte, é algo que me assusta um pouco. Eu até me limito a não responder nas redes sociais. Eu peço até perdão para as pessoas que me perguntam coisas sobre morar em Portugal, né? Nessa ideia de vir para cá de qualquer maneira, né? De qualquer jeito, sem programação, e não tem noção da dificuldade que vai enfrentar aqui. E não foi o caso de vocês, né? As pessoas... mas porque a gente já tinha uma vivência, né? Vocês A vieram gente já super planejados. Eu já conhecia Portugal. Você né? vinha Não era a sempre, o primeira Cláudio vez. também. O Cláudio... Não, o Cláudio foi a primeira vez que meu veio. A O seu primeira não? vez. Mas o Cláudio Mas você tinha um background, você tinha um... Não, o Cláudio veio financeiramente aposentado. você podia vir e tava relaxado. Não, Tem gente que vem na loucura. Não, no meu caso, eu só focava... Foi a minha opção, né? Focar no escritório, focar na família. E eu não viajava. Eu nem passaporte tinha. Então foi quando eu vim conhecer Portugal, conheci o Porto, achei a cidade linda e falei que eu iria Morar aqui. então morar aqui. Aí foi quando eu vim na época com a família, a gente escolheu vir para cá e aí... O processo de decisão do brasileiro. Foi um mês, Vem visitar foi e um mês fica. e pouco. Foi um mês e pouco, aí eu conheci, gostei, aí nós viemos para cá. Não, peraí, você conheceu, gostou, um mês depois você tá morando aqui? Foi em novembro, dezembro, aí no final de... Não, mas explica que você tinha uma estrutura, De né? janeiro. Porque tem tanta Não. gente- Ele tinha estrutura financeira pra isso, mas eu tô rindo porque a gente falou de processo de decisão. E como uma decisão pode comprometer o resto dos anos da sua vida, assim, vários anos. A do Cláudio foi, vim, visitei, gostei, vou morar lá. É por isso que a gente fez aquele acordo de não tomar decisão, devido a essas coisas. Já entendi. Aí nós viemos para cá e aí depois disso houve um problema, né? Que aí eu me divorciei aqui e aí tive que buscar um novo caminho. Foi a partir desse momento do divórcio que eu falei, não, tenho que voltar a Ativa. empreender. Exato. E aí foi quando, além de outros negócios no Brasil, outros projetos que eu comecei a participar, a gente também começou a participar desse projeto lá do Daniel aqui em Portugal, Entendi, que é do Altibeco. Vim trazer para cá essa nova cultura. entendi. E, principalmente, o que eu queria trazer aqui para Portugal fosse, primeiro, algo novo, né? Então, na época, o Eduardo veio com a ideia, nós fizemos aceitamos, foi num dia que eu também decidi isso, conversando, tomando café na academia com ele. Aí, depois disso, ele queria um pouco mais além, disse que a gente ia começar de imediato, e começamos a estudar o projeto, e vimos que ele era muito viável para Portugal. Legal. E daí em diante foi tudo um pouco mais rápido do que a gente pensava, e o resultado também sendo rápido. Como eu disse, Portugal, ele tem muito a oferecer. E cabe agora, quem vem aqui para Portugal, também oferecer algo, e tem principalmente algo novo, um serviço de qualidade. É o que a gente busca oferecer no nosso negócio. Boa. Entende? Essa foi o que... Justamente essa é a minha mentalidade, que a gente venha pra também trazer valor. E eu acho que tem Exato, muito brasileiro fazendo exatamente. isso. Não, tem. Mas o que me dá medo só, o que me dá um pouco de receio, é quem vem realmente despreparado. A gente vê, João, se você for aqui na Embaixada Brasileira, tem gente pedindo ajuda pra voltar. Pedindo ajuda pra voltar. Né? A pessoa ela vem aqui com pouquíssimo dinheiro. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas e saber de alguns casos que são realmente assustadores. Então, vem para Portugal, mas se programa. Você está num outro país, você vai ter que tirar documentação, né? Tenta vir com a documentação... Vem com a documentação correta, porque não é impossível. As pessoas elas vêm por falta de bem mais fácil informação, né? Elas conseguem vir para cá. Mas Então, são induzidos também. Mas são induzidos Também também. Aí tá rolando youtubers, muito isso. é muito... Influencers, youtubers. Eu falo sempre isso. Eu tenho até... muito triste. Eu tenho até cuidado na hora de comunicar pra até não misturar esse tipo de coisa, não ser confundido com quem tá fazendo isso, porque realmente tem muita gente fazendo isso, que é usando de rede social, YouTube, o que é que seja, pra ludibriar Teve uma interessados. pessoa que me abordou no Instagram faz um tempo atrás, e ela me disse que tinha acabado de chegar
que estava esperando por arrendamentos muito mais baixos. Ela veio com dinheiro por uma pessoa que tinha indicado, um blogueiro, para conseguir arrendamentos de 350 euros, 400 euros. Isso para ela e para 2 filhas. Gente, isso não existe. Não tem. Não tem. Não tem como você achar isso, pelo menos perto ali de Lisboa, não tem. Para você arrendar uma casa, não é fácil, Nem precisa. aqui no norte também tem. Até o pessoal brinca, né? Que pede documento até do cachorrinho para poder fazer o arrendamento de um T1, de um T2, do imóvel e tal. Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu não deixo ninguém, não coloco ninguém para baixo que quer vir. Mas tem que vir com uma certa programação. Principalmente quem vem com família, né? Porque... Tem muita gente... Eu tenho um caso de um rapaz que mandou um direct, ele queria abrir massa em pote em Braga. Ouve essa. Massa em pote em Braga. Ele falou assim, João, tenho 3 filhas e 15 mil euros e estou indo para Portugal. Falei, eu conheço essa história, sensacional. Falei, não, é muito arriscado, porque 15 mil euros para uma família toda... Não é? Ele não tá vindo zerado, mas abrir um negócio com uma família toda é bastante arriscado. E ele veio e deu certo, mas assim... É um caso isolado, porque as pessoas, às vezes, a gente foca nesses casos isolados das pessoas que vêm na doideira, igual o meu barbeiro veio com 60 euros. E dormiu de favor num quarto. Que 60 euros. E desembolou, mas, tipo, não é recomendável. Não é recomendável. A gente não sabe o que essas pessoas passaram, né? Tem isso, né? Exato. A gente tá falando como se fosse case de sucesso, mas a gente não sabe o que eles passaram. A gente não sabe o que ele passou, qual foram as dificuldades, e às vezes essas dificuldades, né? Elas vão um pouco mais além do que a gente está comentando, né? Então, as pessoas pensam principalmente na área financeira quando vêm aqui para Portugal. E o principal é você, mais uma vez eu toco nisso, e as pessoas acham que até é um pouco chato, você ter o equilíbrio emocional para tomar um passo importante na sua vida é tudo. E as pessoas, quando vêm para um outro país ou deixam a sua cidade até e tudo mais, você tem que ter um equilíbrio, você tem que estar muito consciente do que você vai fazer. Então, as pessoas cuidam do físico, as pessoas cuidam, às vezes, da saúde, né, da saúde física, mas não cuidam da sua saúde mental, não cuidam do equilíbrio, de você ter consciência do passo que você está tendo e da perda que você vai ter. Aqui eu aprendi com português o termo da perca de domínio. Né? Que é justamente o ambiente que você tem no Brasil, do passado que você construiu, do seu status ou dos amigos, da família, e simplesmente você vai deixar isso tudo de lado. E a partir do momento que você deixa isso tudo de lado, quando você vem para um país desse, que por mais que você comece a fazer amigos, por mais que esses amigos se tornem a sua família, como hoje a gente visitou uma dessas minhas famílias aqui, né? No Porto, a Márcio Wagner, e você seja adotado por outros, como aconteceu também comigo lá, com o Felipe, Carla. Você é um cara muito amigável, hein? Foi, Nossa. Aqui que é isso? Fui direto lá. Ele ia se candidatar, mas... Ele já vai candidatar a presidente da Câmara de Cascais. Mas o que ocorre? Eu fui muito bem recebido, né? Por todo mundo. Também a gente dá o retorno. Claro. Só que você está fora do seu país. As pessoas não põem isso na balança, né? Não põem isso na balança. Então, você, quando vem para cá, as pessoas vêm pensando só em dinheiro e tudo mais, e aí começam a ter problema de quê? De depressão. E isso é algo que já tem acontecido muito. E a depressão acontece não só com as pessoas adultas, como acontece com crianças. Muito, ou eu acho que na grande maioria, com os adolescentes. Sim. Os adolescentes, eles vêm passando por esse problema aqui em Portugal. Por quê? Porque lá eles não fazem um tratamento. O pai não trata bem a cabeça, não vai adequando já o jovem a essa mudança de país. O que ocorre? É obrigado a gastar aqui. Aconteceu comigo isso. Então, não comigo, mas com a minha mãe. Eu trouxe ela falando, aqui é uma vida melhor. A vida melhor no sentido de qualidade de vida e tal. Ela tem uma vida super boa no Brasil. Vive em quinta, vive em fazenda e tudo mais. Cara, tirei ela dos bichos dela, do chato do meu pai e tal. Esquece, mano. Não aguentou. Não aguentou. Muita qualidade. Chato do seu pai pelo chato do meu pai pelo chato... Não. Sabe o que acontece? Mas pessoa... você entende? Era excesso de qualidade de vida pra ela. E a pessoa ela vem pra cá num estado de euforia. E sabe o que acontece? Na hora que essa euforia ela cai, ela não entra no neutro, ela desce. É isso, e a pessoa começa a olhar, tô em Portugal, legal. E aí? E agora? Né? Tudo muda, gente. Tudo muda. A comida, a água, né? Tudo é mesmo. É um geral. E aí você começa a lidar conta que você está num país onde você entende 80% do que as pessoas falam, né? Porque quando você chega, você não entende tudo. 80% é para os melhores. 80% é para quem já vem com certo costume. Um certo costume, quem já viu quem ali. Não tem problema de audição. Tem que tem problema de audição, aí é pior ainda, né, cara? Não, se você tem problema de audição e vem pra cá... A melhor coisa que eu aprendi quando eu cheguei aqui é a palavra não percebi.
É que você só usava essa. Eu não percebi, porque pra quem tá no Brasil, eles usam o percebi pra entendi. Então eu não entendi, não percebi. Então eu adorava usar isso, eu usava direto. Boa. Mas aí as pessoas elas começam a não ter essa noção. E essa preparação psicológica, o Cláudio afirma, ele até fala que... Mas é extremamente importante, é muito importante. A preparação psicológica para você mudar de país. Aliás, para você fazer qualquer coisa, para você abrir uma empresa, para você casar. É Claro sério, tudo é que for relação. Quer casar também? Até casar. Não sei se existe preparação Não, pra é uma algo boa pergunta. tão O difícil, processo mas- de decisão do Cláudio pra casar foi 5 minutos ou 15? Porque se em um mês ele mudou de país, pra casar foi em 5 minutos. Ou nem por isso? Pô, nem por isso. Fora do tópico aqui, fora do tópico. Não, a gente deixa pra... Eu casei cedo, então casei muito novo, então não posso falar nisso. Com 42 anos eu já estava casado. Então, quer dizer, então foi um processo... Mas você já fez 42? Ano passado. Te falei sobre isso, não, né? Não. Então foi ano passado que você casou. deixa pra lá. Entendi. Isso explica, gente, o Danoninho que o Cláudio tá tomando. Não sei se vocês perceberam, mas ele é mais fortinho porque ele tem tomado um Danoninho. É a Que depois blusa. a gente vai pedir, depois a gente vai pedir indicação Blusa do pra ele. Capitão América que vem com... É isso. Mas indo pro contexto aqui, até pra voltar um pouco pro tópico do podcast, que é justamente a questão do empreendedorismo mais voltado pra franquia, uma vez que a gente tá falando de mentalidade brasileira na hora de chegar em Portugal, isso pra morar. Mas pra empreender, qual que é a visão de vocês que tem assim uma diferença crucial? Eu tenho minha visão sobre isso, mas a diferença crucial na hora de empreender, na hora de começar um negócio em Portugal, se você tem velhos vícios do Brasil, o que você diria sobre isso? Primeiro ponto que a média demora para entender o IVA 1 ano. IVA, pra quem não sabe, gente, é o imposto sobre valor acrescentado. É um imposto único aqui sobre as Compensa, vendas. descompensa, é uma brincadeira ali que você, poxa, fica ali Fica contando. confuso. Mas o que eu quero dizer, eu acho que você tem que se habituar às regras do país. Para quem aqui é contabilista no Brasil, é contador, mas até para quem é contador, chega aqui é totalmente diferente. As regras, aqui eles são muito exigentes com as coimas, que são as multas. Aqui você não pode errar aqui contabilmente, pode gerar uma multa que pode gerar uma falência da tua empresa. Exato. Então a pessoa se atualizar de como é que funciona aqui, e não é, gente, muito difícil. Eu brinquei com o IVA, mas não é muito difícil. Mas a questão da pessoa chegar e entender como é que funciona o sistema tributário de Portugal, que não é tão complexo como o Brasil, né? Aqui você vai lidar só com Muito mais dois simples. impostos, que é o IVA e o IRC. Mas você tem que entender como as coisas aqui funcionam para abrir uma empresa, como que aqui tem atas para abrir empresa. Então, assim, eu não vou ficar falando Eu todas falo as muito diferenças, sobre isso. mas- Eu não falo assim diretamente no né? Instagram, mas eu falo muito sobre isso, sobre você entender de nuances pra você depois não se prejudicar. Porque no Brasil a gente meio que sai fazendo, né? E tem, aí, por exemplo, até falando do capital. Aqui pra você transferir da empresa pro capital próprio, não é igual no Brasil não, que é quase conta conjunta ali, faz o que quiser. Aqui você precisa declarar cada movimento que a empresa faz. E eu acho isso até uma vantagem pra quem tá se começando a empreender. organiza muito Total, mais. total. Você, aqui em Portugal, você obrigatoriamente separa vida pessoal de empresa. empresarial. Você Isso não é top. É consegue obrigatório. misturar os dois. E tudo isso faz com que você tenha um olhar muito mais para gestão do que no Brasil. Por exemplo, capital social lá no Brasil é historinha, né? Você coloca qualquer valor. Depois não põe. Aqui em Portugal, não. Você tem até o final do ano para depositar aquele valor que você colocou como capital social da empresa. Dentre tantas outras coisas. Então, eu acho interessante as pessoas se atualizarem de como funciona, porque vai ser muito, muito mais fácil. Aqui não pode errar, não dá para dar um jeitinho. O contador não tem vamos dizer assim, tantos caminhos para resolver problemas. Então, a pessoa tem que se atualizar. Acho que esse é o primeiro ponto. A pessoa tem que se atualizar como é o mercado aqui em Portugal, como funciona o sistema tributário, como funcionam as negociações, precificação. A dificuldade também em ganhar dinheiro em Portugal é muito maior do que no Brasil. Lá circula muito mais dinheiro, lá as oportunidades são gigantes. Você acertando em um negócio, você consegue já ganhar dinheiro muito mais rápido, de uma forma, entre aspas, mais fácil. Né? Porque, claro, acertando o negócio. Aqui em Portugal é mais devagar, circula menos dinheiro, você também ganha menos, independente do negócio estar sendo bom ou ruim, você tem todo um tempo de maturação do negócio. Então, eu acho que essa também é uma outra nuance que diferencia o Brasil de Portugal. É bom ter o pé no chão, né? Eu tenho uma experiência sobre isso com loja online, que eu trabalhei nos dois mercados, e no Brasil era sempre muito explosivo, e depois descia na mesma velocidade, assim, a nível de sazonalidade e tudo. Exatamente. E aqui, por mais que fosse mais devagar, era mais consistente. E isso me trazia uma certa, assim,
segurança, entre aspas, uma certa tranquilidade maior. Eu sentia que era um mercado mais fácil. O Brasil, assim, é a competição, é aquela loucura. Tinha cliente que mandava direct mandando vídeo pedindo informação. Tinha cliente que achava seu número pessoal. É uma loucura, entendeu? E aqui eu consegui, de certa forma, padronizar melhor os processos, assim, de como seria cada parte da empresa e tal. Eu trouxe mais consistência pro meu negócio nesse sentido. Eu não sei o que vocês sentiram nessa diferença também. Cara, eu senti exatamente a mesma coisa, João. Exatamente a mesma coisa. E eu acho que mais um ponto importante para as pessoas se atentarem a Portugal são os prazos. Os prazos aqui em Portugal não é igual ao Brasil, a velocidade não é que seja ruim, é culturalmente diferente. Sim. Então, aqui, lá no Brasil, você pedir um orçamento de manhã, às vezes a pessoa te passa até na hora o valor do orçamento de qualquer coisa. Aqui não. Aqui tem uma morosidade, demora, você tem que aprovar. Aqui não tem pagamento parcelado. Não tem nem para prestador de serviço, para nada. Portugal é pagamento à vista. Tá surgindo aí umas opções agora. E tá. Sim, o mercado tá começando. Culturalmente a gente tá influenciando. Tá influenciando o mas parcelado. É muito apronto que eles dizem. Apronto. Prestador de serviço, apronto. Não tem parcelado, não tem prazo. É muito difícil. Tem até, mas é muito difícil, principalmente inicialmente, quando uma empresa está iniciando. Então isso é um ponto muito importante das pessoas notarem antes de vir empreender em Portugal. Tem muita coisa diferente. Faz sentido. A gente teve uma leve participação especial aí do celular do Cláudio, mas acho que não deu nem pra perceber. Para poder ir embora. Tem que buscar as crianças. Ah, não, então, gente, fica, deixa. Não, mas olha, por acaso era mesmo o caminho final. A gente caminhava agora pra reta final, e não só porque ele tem que buscar as crianças, mas geralmente também porque era o time do podcast. Mas, e nesse final eu sempre peço, né, uma recomendação por parte dos empreendedores, assim, um raciocínio, uma frase que essa pessoa deixaria, uma indicação de um livro, alguma coisa que... No caso aqui do que a gente está falando, para quem está vindo, para quem vai abrir uma franquia, para quem vai empreender num novo mercado, o que vocês deixariam aí de insight, assim, para conterrâneos e para também não conterrâneos? Como o João termina melhor, ele gosta de falar mais sobre isso, então eu deixo ele para o final, né? Por último aqui, né? Salvar dessa. Exato. O primeiro é que quem vem para Portugal, que ele tem esse equilíbrio entre uma busca pelo financeiro, uma busca por um ideal, por uma ideia, e também que ele se cuide emocionalmente para enfrentar as dificuldades que um novo país apresenta para ele. Boa. Pode parecer chato falando isso, mas, não, mas é o que eu tenho mais visto entre os meus amigos que são empresários, meus amigos que trazem a família para cá e por aí em diante. Então, o equilíbrio, você chegando em Portugal equilibrado, esse vai ser o grande segredo, esse vai ser o seu diferencial perante as outras pessoas. Boa, faz todo sentido. E uma foto minha autografada, sempre dá sorte. A gente vai começar a botar no fluxo do CEF, quando chegar para tirar o registro no CEF. Isso é muito importante. Você vai ganhar uma só porque você está rindo aí o tempo inteiro, tá bom? Esse é o Cláudio, gente. Por favor, João. É uma dica um pouco superficial, mas eu acho extremamente importante. As pessoas que estão vindo para Portugal para resolver um problema que está nele, Portugal não vai resolver. Tem muita gente que vem para Portugal achando que a vida vai ser outra. Se ele continuar o mesmo, os problemas que ele tinha no Brasil, vai ter em Portugal. Não adianta fugir. Ele tem que mudar ele. Eu vejo muita gente... Não, eu deixei a minha vida antiga, mas continua sendo a mesma pessoa. A pessoa tinha problema financeiro no Brasil, veio para Portugal e problema financeiro. Então, é lógico que é mais difícil, né? Porque ninguém dá crédito. Mas o brasileiro dá um jeitinho de conseguir. De se ferrar depois. Então, eu acho que teve todas essas dicas, podcast incrível. Acho que a gente teve muito insight. Mas a última é isso. Não vem para Portugal para fugir de uma coisa que está dentro de você. Brutal. Venha para realmente ter uma vida diferente. E se quiser ser diferente, acho que Portugal vai te dar de braços abertos. É só se programar direitinho, fazer as coisas certinho, que vai dar tudo certo. Brutal, senhores. Muito muito obrigado. Foi um grande prazer seu estar comigo. Eu fico muito satisfeito. Quando quiser ter mais... A gente nunca teve um podcast tão descontraído, né? Com a presença ilustre desse. A gente vai deixar também um card aqui com uma foto dele. Você me manda no WeTransfer. E a malta que quiser pode depois baixar. Isso aí é sempre bom para poder dar sorte na vida. Para poder dar sorte. Segundo ele, dá sorte. Pessoal, muito obrigado. Quem acompanhou até aqui, não esquece de subscrever no canal. E tamo junto. Espero que vocês tirem muito valor aí de dois convidados ilustríssimos com um track record gigante. E é isso aí, como eu sempre digo, é só o começo.